É, galera, depois que vazou o trailer do Homem-Aranha Um Novo Dia, a gente tem mais um vazamento. E esse daqui é para ser um vazamento gigante, porque a gente tem aqui tudo o que acontece na história. É um grande spoiler, na verdade. Então, nesse vídeo, vamos passar limpo todos os pontos dessa história e vamos entender se esse vazamento pode ser fake ou se ele realmente pode ser real. Muito bem, gente, vamos ver essa história aí depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aí aquele aranha like, aranha comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. A gente tá oficialmente na zona do Homem-Aranha. Se vocês lembram bem, na época do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o que surgia de notícia com a história do filme vazada, toda semana tinha 2, 3 vazamentos diferentes da suposta história do filme. E eu lembro que entre esses vazamentos, um deles era real. Tanto é que, na época, eu fiz um vídeo aqui com o Marcelo do vazamento que acabou sendo real. O vazamento dizia claramente que ia ter um momento que o Ned ia fazer magia, e o Marcelo debochou daquilo, achando que era impossível daquilo ser verdade, e acabou sendo verdade. Então, quando se trata desses vazamentos de histórias do Homem-Aranha, é complicado mesmo, porque não tem como saber nesse momento se é verdade ou não. A notícia mais recente que a gente teve, que veio do insider Daniel RPK, que é um insider que os fãs da Marvel não gostam tanto porque não acerta tantas coisas assim, mas ele disse que a personagem da série 5 não deve ser aquela personagem que a gente falou, a Chatra. Supostamente implantaram esse rumor falso para desviar a atenção. Então, ele não acha que seja a Chatra, e sim uma outra personagem que ele não sabe o nome. E aí, nessa sexta-feira, surgiu esse vazamento da história completa do filme e que bate com esse rumor de que a série 5 não vai ser a Chatra, e sim uma outra personagem, que esse vazamento tá dizendo que é a Jean Grey. Então, vamos dar uma olhada nesse vazamento por completo. São 14 tweets, tem muita coisa, mas só lembrando que a gente não sabe se isso é verdadeiro ou falso. Tem um insider dizendo que é falso, mas também essas informações batem com todas as outras informações que a gente tinha do que poderia acontecer na história. Ainda assim, eu vou levantar os pontos que algumas coisas não batem. Beleza, vamos aqui para a primeira parte do tweet. Depois do Sem Volta Pra Casa, o Peter Parker basicamente virou um fantasma. Bem, essa parte eu acho que todo mundo concorda que vai ser verdade. O Peter Parker passa todo o seu tempo como Homem-Aranha salvando a cidade. O que eu acho bem legal pro início do filme. O Peter, já que perdeu essa sua identidade, ele vai focar na única coisa que talvez ele possa fazer no momento, que é ser Homem-Aranha. Isso daqui é um bom começo. Peter Parker narra uma confissão pra MJ, mas apenas pra ele mesmo, e acredita que ela está melhor sem ele, e o mesmo acontece com o Ned. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente viu no trailer, né? Aquela narração do Peter Parker, ele estaria falando isso pra ele mesmo, como se ele estivesse querendo dizer isso, mas ele não consegue porque ele sabe que é melhor não interferir na vida do Ned e da MJ. O que faz sentido, eu acho maneiro isso aqui. O filme vai abordar temas importantes como solidão e isolamento, o que eu acho que também faz sentido. Não é muito difícil de alguém adivinhar que isso vai acontecer na história também. Uma rápida montagem de cenas do Peter Parker derrotando vários vilões. Boomerang, Tarântula, Ramrod, Camaleão e Rinoceronte. Essa informação aqui não vem desse rumor, tá? Já tinha um outro rumor que falava que ia ter um clipe montagem no início do filme com o Homem-Aranha capturando um monte de gente. Bate com isso, né? Se isso realmente estiver no filme, faz sentido. E também bate um pouco com aquelas cenas que a gente viu do Homem-Aranha no trailer. Nova York adora o Homem-Aranha, exceto o departamento de correção, que o vê como algo que precisa ser gerenciado. Beleza, acho isso legal, especialmente se a gente tá falando de um filme mais street level do Homem-Aranha, tem que ter algum tipo de autoridade atrás do Homem-Aranha. Peter Parker está evitando sua vida real, concentrando-se apenas no Homem-Aranha. Essa frase é boa demais para ser verdade. No início do filme, o arco do Peter é ele não conseguindo equilibrar essa vida que ele tem, talvez porque agora ele tá isolado, né, tá sozinho, ele não sente prazer em ser Peter Parker, e faz muito mais sentido ele só ser o Homem-Aranha. Essa frase é boa demais para ser verdade, pra gente ver um arco bem maneiro pro Peter nesse filme. A montagem termina com o Peter tendo problemas com seus poderes. Quanto mais estressado o Peter fica, mais instáveis eles se tornam.
Às vezes, as suas teias se tornam orgânicas, e ele fica mais agressivo e o seu corpo começa a mudar. Interessante isso aqui, hein? Cara, esse rumor, ele é bom demais pra ser verdade. Até o momento, eu tô adorando o rumor, tá? Parece uma inversão da plot do Homem-Aranha 2, que o Peter perde os poderes, porque ele tá não conseguindo equilibrar a sua vida de Peter Parker e Homem-Aranha. Se for realmente isso no Brand New Day, o Peter tá sendo tão Homem-Aranha que os poderes dele, pelo jeito, estão se intensificando ou, tipo, estão ficando instáveis, né? Como eles estão falando aqui. É diferente. Ele não tá perdendo os poderes. Ele tá se tornando mais aranha. Pô, eu acho maneiro a ideia dos poderes ficarem instáveis ou mais poderosos, ou ele ir mais próximo de poderes de aranha, né? A série Sync vai interpretar Jean Grey, que está foragida porque o departamento de correção acredita que ela é uma mutante não registrada com poderes descontrolados. É aqui que esse rumor começa a me pegar. Jean Grey no filme do Homem-Aranha, eu realmente não tava torcendo para que isso acontecesse. Até porque introduzir a Jean Grey agora, sendo que a gente vai ter o Guerras Secretas e o Doomsday, que vai ter talvez uma outra Jean Grey? Não sei, cara, pra mim não faz muito sentido. Olha, esse é o momento que esse rumor começa a me perder. Mas, enfim, pode ser a Jean Grey, eu não tô duvidando da informação. É muito mais um sentimento que eu não gostaria que ela fosse. Jean considera o Homem-Aranha imprudente. Sempre que ele aparece, a situação piora. Isso bate um pouco com o que a gente escutou no trailer vazado, né? Que a série Sync fala com o Homem-Aranha, dizendo que o Homem-Aranha tá uma bagunça, que ele fica interferindo, não é pra ele aparecer na frente dela. Só que o jeito que ela fala não me parece ser muito Jean, sabe? Porque ali naquela cena que vazou, passa uma sensação que realmente ela ia ser uma antagonista. Que o Homem-Aranha tava tentando pegar ela de alguma forma. Não que a Jean tá tentando fugir, pra mim não faz muito sentido. Ela suspeita que o departamento de correção a ligará ao Homem-Aranha e usará isso como desculpa para caçá-la. E é aqui que começa a parte que não faz o menor sentido pra mim. O Justiceiro protege a Jean Grey porque eles trabalham juntos. Mas que combo aleatório, velho! E assim, claro, eu não li todas essas HQs da Marvel. Não, talvez em algum momento da história, Jean Grey tenha ajudado o Punisher em alguma coisa. Não sei, eu não lembro também. Mas eu acho muito aleatório, sabe? Essa conexão Punisher-Jean Grey, não sei, tá bem forçada, na minha opinião. Isso daqui é um indício que o rumor tá querendo juntar as peças sem ter todas as informações. E parece muito que é alguém inventando coisas, sabe? O Lápide é essencialmente o grande vilão. Ele quer a cidade instável porque lucra quando as ruas estão apavoradas. Ok, isso faz muito sentido porque a gente viu no trailer, né? O Lápide falou algumas coisas lá com o Homem-Aranha. Faz sentido ele ter essa motivação. É uma motivação bem simples, mas, né, que funcional. É nota 6 pra motivação dele. Não tem nada demais aqui, é só ele sendo o chefão do crime que quer ganhar dinheiro com seu tráfico de drogas ou tráfico de armas, né? Nada demais aqui, mas ok, é legal ter o Lápide no filme. Eu só acho que ele precisa ser um pouco mais do que isso, né? O Lápide financia a Tentáculo para atacar o departamento de correção e libertar o Escorpião. Nossa, isso aqui pra mim já soa muito fanfic, galera. Pô, tem 300 vilões de Nova York e daí ele tem que libertar o Escorpião? Não sei. Sabe o que isso parece? Que é uma pessoa inventando a história e ele sabe que o Escorpião vai ser importante no filme. Então ele tem que dar um jeito do Escorpião sair da prisão, porque ele tá na prisão. E a única coisa que a pessoa inventa é essa daí. Essa história aí que, é o Lápide que vai libertar ele. Muito embora, né? Quem que é o Escorpião pro Lápide? O departamento de correção vai estar transportando o Escorpião, McGargan, para um local mais seguro. E pelo que dá para entender, tudo isso vai ser numa cena de comboio, né? O pessoal vai levar isso no meio das ruas. E é quando a Tentáculo vai atacar, para tentar libertar o McGargan. E é nisso que o Homem-Aranha vai entrar em ação e o Punisher também vai ajudar indiretamente o Homem-Aranha. Talvez seja aqui que o Peter conheça o Justiceiro, né? E bem, durante as gravações a gente viu várias cenas de perseguição no meio da rua, o Homem-Aranha usando teia atrás de tanques, não sei o que, comboios militares. Faz sentido com o que vazou. Após esse desastre, a Tentáculo vai invadir a prisão para libertar mais prisioneiros. E é aqui que o Homem-Aranha vai enfrentar uma onda de ninjas na prisão. O Homem-Aranha vai voltar a ter problemas com seus poderes, mas o Justiceiro o salva da Tentáculo e eles recuam. Beleza, isso é legal. Na verdade,
O que eu mais tô gostando do filme até o momento é toda essa parada do arco do Peter. Isso daqui eu acho que tem um potencial enorme. Aí, no meio da cena de ação, o Peter começa a perder o controle dos poderes dele. Maneiro, gosto. Após o caos na prisão, o corpo do Peter não está mais funcionando normalmente. Bruce Banner é a única pessoa que pode ajudar. O corpo de Peter sofre uma metamorfose e acaba preso em um casulo de teia. Essa ideia dele entrar num casulo de teia, uma vibe meio aquela parada lá do simbionte que acontece no desenho do Homem-Aranha, espetacular Homem-Aranha. Agora, o Bruce Banner entrando só nessa etapa do filme... sei não, hein? O Bruce Banner, ele tá no filme, a gente sabe que ele tá no filme. Ele vai ajudar o Peter em alguma coisa, beleza. Mas eu acho improvável que eles só iriam introduzir o Banner no filme nesse momento. Eles iriam introduzir ele muito antes. Ele tem que aparecer no primeiro ato, sabe? Para não ficar muito jogado, né? E a descrição não fala nada do Homem-Aranha conversando com o Bruce Banner antes, né? Pra mim, mais um indício que é falso. As emoções do Peter estão causando isso. Teias orgânicas se formam. Ele fica mais selvagem. E membros extra aparecem e desaparecem. Isso aqui é bom demais. Não, isso é bom demais. Flashbacks daquele episódio do Homem-Aranha Animated Series, que o Homem-Aranha vira uma aranha, literalmente, com 6 braços. É muito foda, né? Aquilo dali é muito foda. Se eles fazem isso no filme, espetacular. Amazing. Eu tô gostando do arco do Homem-Aranha, o resto eu não tô gostando tanto, mas eu tô achando irado toda essa parada do Homem-Aranha. Tô torcendo que seja parcialmente verdade. O Lápide aprimora Gargan e envia o Escorpião atrás do Homem-Aranha para se livrar dele por interferir em seus negócios. Vocês estão percebendo como que tá muito frágil o roteiro, porque até o momento o Homem-Aranha nem interagiu com o Lápide. E ele é o grande vilão do filme. Eu duvido que algum roteirista faria algum tipo de cena que o Homem-Aranha levaria tanto tempo para interagir com o Lápide, sabe? E o Lápide fica o tempo todo na sombra, só enviando seus capangas. Isso eu acho bem frágil no roteiro. E quanto ao Escorpião ganhar um upgrade, ter a roupa e tudo mais, eu acho bacana, né? Eu acho que é o que se pode fazer com o Escorpião. Vamos ter uma incrível cena de luta pelas ruas e prédios de Nova York. E o Homem-Aranha vai vencer o Escorpião. Se isso daqui é verdade, torço muito que a direção do nosso Daniel realmente seja espetacular. No trailer a gente já teve uma palhinha, né? E tava boa. Parecia melhor que o nosso grande amigo João do Zap. Tenho muita esperança nessas cenas de ação do Homem-Aranha 4 Brand New Day. Peter volta a ficar instável e com dores, o que permite que o Escorpião escape. Ok, essa parte faz sentido. Vejo isso acontecendo num roteiro que tem essa história aqui. Bruce Banner está sob uma pressão insana causada por Peter e pelo departamento de correção. E acaba revelando uma nova personalidade, o Hulk Cinza. Caraca, velho. Mas o Bruce Banner tá totalmente perdido nesse filme. Nossa, isso aqui pra mim é um grande indício de que é muito falso. Qual que é a pressão do Bruce Banner? O que isso tem a ver? Por que ele tá sob pressão do Peter Parker e do departamento de correção? De novo, isso aqui parece muito alguém ligando os pontos, porque, falaram que o Hulk Cinza vai aparecer. Então tem que dar um jeito de colocar na história. Tem muita coisa avulsa na história, né? O Bruce Banner... Jean Grey. Cadê a Jean Grey no filme? Nunca mais apareceu, né? O Banner vai perder o controle, o que faz com que o Hulk enlouqueça e aterrorize as ruas. Acho que é a terceira cena de ação no meio das ruas de Nova York. E, lembrando que os caras gravaram várias cenas nas ruas, mas todas elas pareciam pra mesma cena, que era aquela cena do tanque. E agora vocês estão me dizendo que tem cena com o Escorpião, tem uma outra cena com o tanque, e tem essa cena com o Hulk. Justiceiro aparece em um tanque para lutar e tentar salvar Banner. Então aqui que seria a cena do tanque com o Hulk. Ok, talvez isso faça sentido. Agora, eu preciso admitir que Punisher com um tanque de guerra é maneiraço. É muito maneiro. Por mais que isso seja absurdo, eu acho que fica maneiro fazer isso na história. A Jean retorna e acalma Bruce Banner, fazendo com que ele volte ao normal. Lembraram da Jean Grey. Assim que o Banner volta ao normal, o estresse de Peter atinge o limite e chega a um ponto de ruptura, fazendo com que ele se transforme no Homem-Aranha. Na verdade, acho que o Lick quer dizer que ele vai virar uma aranha mesmo, como tem no desenho do Homem-Aranha Animated Series. Que é 100% foda, tá? Isso é muito foda. Homem-Aranha perde todas essas características humanas e luta contra eles. Jean ancora Peter mentalmente e o ajuda a perceber que ele não pode ser apenas o Homem-Aranha, mas que o seu lado humano é igualmente importante. Aqui que eles vão caminhar para esse encerramento do arco do Peter, né? Que ele vai entender que
Ah, não dá pra ser só Homem-Aranha, tem que ser Peter Parker, tem que ser Homem-Aranha. Legal. Precisar da Jean pra isso, ok, ela vai... Claro, ela tem poderes pra fazer isso, entra na cabeça do Peter Parker e tal, mas talvez fosse mais interessante conseguir fazer isso sem a Jean, né? O Peter ter esse entendimento sozinho. Ou talvez ter uma cena dentro da cabeça do Peter Parker, graças a Jean, aí talvez fosse negócio, né? Todo esse contexto aqui é legal, mas o jeito que eles solucionam eu não acho tão bom. Assim que ele percebe isso, Peter volta ao normal. O Bruce termina de administrar o antídoto para estabilizá-lo. Não, ok, isso é maneiro, mas esse é o fim do filme. O terceiro ato é o Hulk, aí depois tem o Homem-Aranha virando o Aranha. É que são muitos pedacinhos isolados de história, tem esse arco, ok, legal, o arco tá bom, mas parece que a história não tá bem cadeada, sabe? Uma coisa... Isso daqui que eu não tô sentindo, parece muito fake. A Jean segue o seu caminho, agradecendo pela confiança depositada nela. E aqui diz, entre parênteses, que ela vai retornar para Guerras Secretas. É isso que eu também não confio. É porque os X-Men que a gente vai ver é o X-Men da Fox. E aí eles já vão colocar o X-Men novo do MCU mesmo, da Terra 616, sei lá o quê. Eu não quero dizer que isso é impossível de acontecer, mas é que não faz sentido, não parece algo que a Marvel iria fazer. Eu acho que eles iriam guardar pra fazer o casting dos X-Men lá pra frente, né? Porque vai demorar ainda pra ter o filme dos X-Men. E daí já quer escalar Jean Grey aqui. Finalmente, Peter encontra a MJ e o seu namorado Harry Osborn. Vejam só, hein? Ele conta a ela tudo o que aconteceu a partir da perspectiva de Sem Volta Pra Casa. E pelo jeito, né, aquela narração que o Peter vai fazer no início, que ele tava falando sozinho, ele vai pôr em prática no final do filme. Eu acho bacana essa ideia da MJ aparecer no início do filme como algo que o Peter sonha em conseguir restabelecer contato com ela, e aí no final, só no final que ela aparece de novo, ainda mais revelando que ela tá namorando Harry Osborn. Isso eu acho bem maneiro, tá? Peter entende que não pode ser apenas o Homem-Aranha, mas Peter Parker é igualmente importante. E o Ned também vai aparecer aqui. Beleza, isso daqui é o fechamento do arco, né? O arco é a única coisa realmente boa nesse roteiro. E o Ned aparecer é o cameozinho do Ned, né? E aí, Ned? Cena pós-crédito inclui simbionte. O lápide encontra um comprador desconhecido em um local escuro e tranquilo. O comprador desliza um frasco lacrado pela mesa. E dentro está o simbionte. Lápide olha para o escorpião, insinuando que McGargan foi o primeiro a obter o simbionte. Ok, não, isso é legal. Na verdade, esse é o melhor caminho para o McGargan, né? Nesse universo, ele acabar tendo o simbionte e não ir pra plot do Ed Brock, sabe? Porque talvez a plot do Ed Brock seja muito batida. Ainda mais depois de uma trilogia do Venom. Aí você vai fazer o Venom desse universo, ser o McGargan. Não que ele vai se chamar Venom, nem nada disso, mas ele vai ter o simbionte. Cena pós-crédito é bem maneira. Mas é isso, gente. Esse é o vazamento. E vejam que o filme meio que não leva a lugar nenhum. Porque, ok, conclui o arco do Peter, mas o lápide ainda tá solta. O que eles conseguiram fazer? Nada. Esse é o ponto fraco desse roteiro aqui, que pra mim tem tudo pra ser fake. Eu acho que é fake esse roteiro. Claro que depois eu posso quebrar a cara isso daqui ser verdadeiro, mas eu espero que não seja verdadeiro. Por mais que eu goste da parada do Peter perder o controle e virar uma aranha, literal, né? Pô, isso é muito foda, mas o resto da história tá muito não conectada. Então tem coisas boas e tem coisas bem ruins. Claro que também, daqui a pouco, tá desse jeito, essa impressão, porque foi mal contada, né? Nos tópicos, né? Tópicos, né? Qualquer história pode ser ruim. Falta algo pro vilão, falta algo pro Scorpion. Parece que as ameaças entram e saem no filme, né? Ah, é o Escorpião. Ah, é o Lápide. Ah, é o Hulk cinza. Poxa, velho, sabe? Não me parece um bom roteiro nesse ponto. E tem uma outra coisa importante de dizer, né? Tinha um rumor que a Helena ia aparecer no filme. Não tem absolutamente nada de Helena aqui nesse roteiro, né? A não ser que a participação da Helena seja muito, muito pequena, eu acho que o cara que viu toda a história iria falar onde que a Helena ia aparecer, sabe? Muito suspeito, muito, muito suspeito. Enfim, eu acho que esse vazamento é bem fake, tá, gente? Mas tá aí, até o momento tem várias coisas que se encaixam com o que a gente sabe do filme. A parte que eu queria que fosse verdadeira é a do Peter Parker. Acho que tem um potencial de história nesse arco aqui, é um bom arco. O resto que precisa de muitas melhoras. Ainda assim, eu acho que tem coisas bem iradas acontecendo, é bem maneiro o filme, tem muitas cenas maneiras acontecendo. Mas falando de roteiro, ele poderia estar mais encaixado. Mas galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês sabem,
Tchau, tchau! E esse foi o vídeo do vazamento da história do Homem-Aranha. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!